Sustos, possessões e objetos amaldiçoados. Com certeza a franquia de The Conjuring sabe trabalhar com terror. Que viagem é essa, véi? Mas essa franquia não trabalha apenas em cima do terror. Ela é, acima de tudo, uma história sobre fé, medo, culpa, livre-arbítrio e fragilidade humana. Nada que está solto, cada entidade tem um motivo, cada assombração tem uma função e cada mal surge a partir de uma brecha humana. E é exatamente isso que torna The Conjuring tão perturbador. E no vídeo de hoje falaremos de toda a série Invocação do Mal no nosso Clube da Análise. Queridos amantes do cinema, antes de falarmos dos demônios, precisamos falar dos Warren. Ed e Lorraine Warren são a base da franquia, eles que representam o contraponto do mal aqui. E eles não são super-heróis, são seres humanos frágeis, e aqui eles lutam contra o sobrenatural não pela força, até porque isso seria impossível, né? Mas aqui eles usam o quê? Eles usam a fé, eles usam amor, sacrifício e até mesmo a convicção moral. E, em outras palavras, eles não duvidam deles mesmos, porque eles sabem que a primeira coisa que o mal tenta é confundir a sua convicção de quem você é. E é dessa forma que ele nos torna vulneráveis. A Lorraine, principalmente, ela simboliza algo muito forte. Ela consegue enxergar o mal do jeito que ele é, graças aos dons que ela tem. A Lorraine aqui, ela sente a dor antes do mal agir. E essa situação, ela simplesmente dá o tom à franquia inteira. Vamos começar lá do início, do primeiro filme da franquia. A gente vê aqui o mal, ele nasce aqui no caso, na casa dos Perron. Hey, come. What's the matter with you? Hey, come on, girl. A gente vê aqui que Bathsheba Sherman, ela não é somente uma bruxa. Aqui o filme, ele tenta mostrar que o arquétipo desse mal, ele praticamente nasce de dois pontos: soberba e culpa. A história de Bathsheba traz questões aqui completamente sombrias. E a gente pode definir essas questões em três questões principais. Primeiro, ela renega Deus, e a palavra renegar tem um peso que muitas pessoas não sabem. As pessoas acham que renegar é o sinônimo de negar, só que elas estão completamente erradas sobre isso. Negar é dizer que algo não é verdadeiro, não existe, não aconteceu. Vamos colocar a seguinte frase de exemplo: ele negou o crime e disse que não fez. Já a palavra renegar, ela vai muito além. Renegar é negar algo, só que agora com um tom mais forte, agora vem com um tom de rejeição, como algo que você tinha aceitado antes, só que agora você não aceita mais. A palavra traz rompimento, repúdio e muitas das vezes vergonha seguida de desprezo. Deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês. Ele renegou suas origens, ou seja, ele renegou quem ele é. Ele renegou a própria fé. Ele renegou o próprio pai. Agora deu para vocês entenderem o sentido da frase renegou a Deus, como é pesadíssima. A segunda questão aqui também é que Bathsheba, ela sacrifica o próprio filho. E por último, mas não menos importante, ela tira a própria vida como uma forma de desafio espiritual. Olha a carga negativa que essa mulher criou para ela e para as outras pessoas. É muito importante você entender essa origem, porque aí você começa a compreender que o mal, ele não entra à força, mas com rompimento consciente do bem. A bruxa aqui, ela não quer somente matar, ela quer possuir. E por quê? Porque ela sabe que a possessão, ela é a negação máxima da liberdade humana. E aqui agora a gente vai entender um ponto que é muito importante. Porque com tanta gente na casa, ela escolhe justamente a mãe. A entidade aqui, ela age sobre as mães porque o objetivo dela é quebrar o vínculo mais sagrado que existe, que seria de mãe e filho. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que a casa dos Perron, ela não é amaldiçoada à toa. A casa foi consagrada pela bruxa como uma espécie de altar profano. É muito interessante também que o nome do filme, ele remete à palavra invocação. Invocação significa chamar, só que chamar de uma forma mais acentuada. Porque para as coisas sobrenaturais aparecerem no nosso mundo, um simples chamado não é o suficiente. Já a invocação é uma forma mais acentuada e muitas das vezes remete rituais e até mesmo símbolos. Mas talvez você esteja me fazendo a seguinte pergunta: por que a entidade aparece para a família se não houve invocação da parte de ninguém ali? É porque nesse caso, a invocação vem da própria casa. A casa aqui, ela é amaldiçoada. Não precisou ninguém fazer a invocação. A casa já fez isso por si só. Agora, em Invocação do Mal 2, entramos em algo mais profundo. Aqui nós conhecemos a entidade real Valak.
Muitas pessoas que assistiram o filme acham que Valak é uma freira de fato, só que isso é apenas uma máscara. Valak traz a forma de algo santo para algo profano. Ela se veste de fé para poder atacar a própria fé. Essa é a lógica. É muito importante também a gente entender que o objetivo principal de Valak não era a criança. Quando aqui ela possui Janet, isso aqui só fazia parte do plano. O objetivo principal aqui é atingir Ed e Lorraine. Toda essa questão de revelar nome, de ficar manipulando visões, isso aqui é uma forma de ataque espiritual. O alvo real aqui é a fé que está enfrentando o mal, não a menina. Uma coisa que eu reparei no filme é que essa entidade, ela trabalha em 3 pontos específicos. Ela tenta causar dúvida, tenta causar humilhação e, por último, ela tenta implantar um medo que é proveniente da própria crença. Se a pessoa é católica, ela usa uma imagem correspondente, nesse caso de uma freira. Já a Invocação do Mal 3, nós entramos em um campo um pouquinho diferente. Ela se apresenta como uma espécie de contrato. Na verdade, esse filme aqui, ele muda tudo, porque aqui o mal ele não possui, ele negocia, ele barganha com você. A entidade satânica aqui, ela não é um demônio único, ela é um sistema ritualístico. Uma das grandes questões que nós temos aqui é alguém aceitar morrer no lugar do outro, porque com isso o pacto ele é selado e o mal aqui ele ganha legalidade espiritual. Porque aqui você vê uma coisa, o demônio ele recebe uma espécie de permissão formal. O motivo da entidade aqui, ele é bem objetivo, adquirir o que foi lhe dado por direito. Ela aqui ela age como uma espécie de cobrador. Tudo aqui é em torno do contrato. Por isso que a gente vê esse tom muito forte de cobrança no filme. Você vê que aqui o filme ele não gira tanto nessa questão de sustos, aqui ele vem mais na questão de responsabilidade espiritual. Outro pontinho que eu também queria comentar com vocês é sobre a sacerdotisa Isla Kasner. No filme, ela é uma espécie de discípula em um culto satânico. Ela aqui, ela é a verdadeira executora do ritual. E ela aqui, ela não é possuída, tá, pessoal? Ela aqui apenas escolhe servir o capeta. E o que ela quer aqui? Primeiro, ela quer provar devoção total ao demônio. Por isso que ela quer completar o ritual. Mas para que tudo dê certo, ela tem que entregar essas almas conscientemente. Vamos agora para o último da série, que aqui no caso seria o Invocação do Mal ou o Último Ritual. Agora a trama, ela fica bem interessante, porque aqui o mal, ele quer algo diferente. No primeiro filme, o objetivo era a casa. Já no segundo é a criança, mas como a gente falou antes, isso aqui é apenas para atingir Ed e Lorraine. No terceiro filme, a questão já muda, é o contrato. Só que no último filme, o mal ele quer algo maior. Ele quer o sucessor. Aqui também as forças malignas, elas querem encerrar essa guerra. E como fazer isso? Eles querem eliminar quem sempre enfrentou eles. E pessoal, esse título Último Ritual não é de graça. O título aqui, ele não remete somente num último exorcismo, um último caso. Aqui a gente vê que o filme, ele traz uma atmosfera de último confronto entre fé consciente e do mal estratégico. Tanto que aqui, o mal ele já não age mais por impulso que nem antes. É como se ele tivesse aprendido uma espécie de lição em todos esses anos que ele vem enfrentando o casal. Tem um ponto aqui também que eu gostei muito do filme. Particularmente, eu achei que o filme ele tá trabalhando num conceito mais sofisticado. Porque veja bem, agora não é apenas um demônio isolado ou apenas uma possessão. Aqui nós temos um mal antigo que é organizado, que age por camadas. E por que eu tô usando o termo camadas? Veja bem, aqui agora ele observa, ele testa e ele enfraquece. E daí espera o momento certo. O filme aqui, ele apresenta uma estratégia que é bem parecida com a do 2. Só que aqui a gente vê uma questão. Aqui eu achei que fica muito mais claro que o caso da família, ele não é o centro do filme. E que sim, a família Warren. Aqui o mal, ele entende que Ed envelheceu e que até mesmo Lorraine, ela está mais vulnerável. É como se a fé ainda continuasse firme, só que o corpo ele já não tá mais acompanhando. Uma coisa também que eu achei muito inteligente do filme é que o ataque ele muda de forma. O mal aqui, agora ele tá trabalhando em cima da desistência. O maior teste de Ed e Lorraine agora é resiliência. Não adianta, a chave aqui do Último Ritual é persistência. E o casal aqui, eles têm uma motivação enorme. A vida da filha deles está em jogo agora. A entidade oficial aqui, ela não tem nome. Então eu chamo ela de Demônio do Espelho. Essa entidade, ela começa a perseguir Jury, a filha dos Warren, e também a família Smorrow. E ela faz isso através de um espelho amaldiçoado. Essa presença demoníaca, ela vem até mesmo perseguindo Jury, até mesmo bem antes dela nascer. E esse demônio, ele sempre atacou usando visões e possessões, sempre tentando tomar a alma da menina.
O espelho aqui ele funciona como uma espécie de portal. Ele conecta eventos do passado dos Warren com a perseguição de agora. A entidade tenta atingir a garota pela dúvida e pelo medo, porque Judy aqui ela ainda não compreende seus dons espirituais. Vamos falar agora sobre os espíritos obsessores da família Smorrow. Esses aqui, eles são espíritos obsessores menores. No caso real que inspirou o filme, porque para quem não sabe, o casal Warren existiu de verdade. No caso real, os Warren afirmavam que a casa dos Smorrow tinha vários espíritos. Só que esses espíritos, eles eram menores que a entidade do espelho. E eles descrevem esses espíritos como uma idosa, uma jovem com tendência violenta e um homem falecido que morava na casa. E na verdade, eles não são demônios, são espíritos perturbados ligados ao local. E o que esses espíritos querem? Esses espíritos menores, eles são chamados de personagens de fundo. Eles criam manifestações, ruídos, sustos, eles contribuem para a atmosfera de terror do filme. É como o Crooked Man, que em português fica o Homem Torto. Ele ali também era apenas um personagem de fundo, o principal era Valak. A senhorita Annabelle também aparece no filme, mas como personagem secundário. É que o roteirista, ele coloca Annabelle mais como um objeto para intensificar o medo e as visões narrativas aqui do filme. Aqui ela traz mais aquela questão do legado, do objeto amaldiçoado. Então, recapitulando, o que cada uma das entidades querem. O demônio do espelho quer tirar a alma de Judy e desafiar os Warren. Os espíritos da família Smorrow é causar caos e susto. A Annabelle é lembrar a história da franquia e amplificar o medo. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, o nome do demônio principal do Invocação 3, ele também não é revelado. A única coisa que eu sei sobre ele é que ele é um demônio de alto escalão ligado a rituais satânicos. Tanto que no filme você vê que a criança é amaldiçoada e alguém aceita sofrer as consequências no lugar dela. Aí o demônio começa a ter direitos espirituais sobre aquela vida. Ele não caça, ele cobra. Queridos amantes do cinema, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui é o nosso Clube da Análise e até a próxima.